É muito comum observarmos no cotidiano duas ou mais molas ou tiras elásticas trabalhando em conjunto, como por exemplo, os extensores elásticos de ginástica, ou as molas dos assentos de bicicletas ou motocicletas. Existem duas configurações básicas de associações de molas: as associações em série e em paralelo. Em cada uma dessas configurações, podemos substituir as duas ou mais molas associadas por uma única mola denominada mola equivalente, que produz o mesmo efeito de deformação quando submetida à mesma força deformadora. Nesta videoaula analisaremos as associações de molas lineares em paralelo. Na próxima videoaula trataremos das associações de molas lineares em série. Vamos lá? Associação de molas em paralelo. Inicialmente, analisaremos o caso em que duas molas lineares 1 e 2, de mesmo comprimento e de constantes elásticas K1 e K2 respectivamente, estão ancoradas em uma de suas extremidades a um suporte vertical e plano. Na outra extremidade verificamos que essas molas estão presas a uma base móvel de massa desprezível. Observe que nesta configuração, elas estão em equilíbrio, isto é, sem deformação e ligadas paralelamente. Vamos agora aplicar uma força F na base móvel, que irá alongar as molas 1 e 2, por tração, com uma deformação que chamaremos de X. Como a rigidez de cada uma das molas pode ser diferente, concluímos que cada uma delas sofrerá essa deformação X, sob a ação de forças distintas, que chamaremos de F1 e F2. Pois bem, veja pela análise vetorial, que a força F, nada mais é que a soma vetorial das forças F1 e F2, cuja intensidade pode ser escrita como F, igual a F1, mais F2. Chamaremos essa equação de número 1. Pela lei de Hooke, sabemos que a força F1, responsável pela deformação X da mola 1, é igual à constante elástica K1, vezes a deformação X. Chamaremos essa equação de 2. Aplicando o mesmo raciocínio à mola 2, sabemos que a força F2, responsável pela deformação X da mola 2, é igual à constante elástica K2, vezes a deformação X. Chamaremos essa equação de 3. Veja. Substituindo as equações 2 e 3, na equação 1, encontramos que a força deformadora total F, sobre as duas molas é igual à soma das constantes elásticas das molas 1 e 2, vezes a deformação X. Chamaremos essa equação de 4. Desejamos aqui substituir essas duas molas por uma única mola de constante elástica K, E, denominada equivalente, tal que sozinha ela produza o mesmo efeito que as duas molas em paralelo. Isto é, que essa mola única equivalente, ao ser submetida à ação da força deformadora total F, seja capaz de gerar exatamente a mesma deformação X, e obedecendo à lei de Hooke. F, igual a K, E, vezes X. Chamaremos essa equação de 5. Se compararmos a equação 5 com a equação 4, encontramos o seguinte resultado. A constante elástica equivalente K, E, da mola que substitui as molas 1 e 2 em paralelo, deve ser igual à soma das constantes elásticas das molas 1 e 2. Chamaremos essa equação de 6. Com base neste resultado, podemos extrair as seguintes conclusões. Primeira conclusão. Se extrapolarmos este raciocínio, onde ao invés de duas molas paralelas, tivermos um número n genérico de molas, e desejarmos substituir todas elas por uma única mola que gere a mesma deformação X, sob a ação da mesma força F deformadora, concluiríamos que ela deverá ter uma constante elástica equivalente K, E, igual ao somatório das constantes elásticas das n molas. Segunda conclusão.
Se as N molas ligadas em paralelo possuírem a mesma constante elástica K, então a constante equivalente K, E, desta associação será igual a N vezes a constante de cada uma das molas da associação. Terceira conclusão. Como a constante elástica K, E, é calculada como a soma das constantes das molas da associação em paralelo, podemos concluir que esta mola equivalente será a mais rígida. Espero você na próxima videoaula, onde estudaremos as associações de molas em série, que em regime elástico obedecem à lei de Hooke. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.